Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo e estamos aqui trazendo para vocês mais um episódio do The Legals na Rocktronic, trazendo informações sobre empreendedorismo e questões jurídicas que são relevantes para o seu negócio, para a gente poder impulsionar os seus negócios, fazer seus negócios crescerem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante, que são as marcas, patentes e registros de programa de computador. O que é isso? Por que eu preciso fazer? Qual que é o benefício de fazer esse registro? Vamos começar pelas marcas? Enfim, registro de marca é super importante porque é o que te dá o direito de utilizar aquele símbolo, aquelas cores, aquele nome para explorar ali dentro da sua área de atuação. Então, você vai ter direito concedido a você de explorar aquilo com exclusividade. E o registro de marca, gente, ele não é algo que demanda um investimento altíssimo da sua empresa. Ele é extremamente facilitado, principalmente para empresas que estão começando, né? Para pessoas físicas ou pequenas empresas. Elas têm um tratamento diferenciado lá na tabela de preços que a gente precisa, né? Das taxas que a gente precisa pagar para o poder público para poder fazer o registro de marca. E os benefícios de registrar a sua marca são imensos, considerando, né, que não se trata de um investimento altíssimo para fazer logo de início. E é super importante a gente fazer esse registro, né, da marca da sua empresa, dos seus produtos e dos seus serviços, e a gente recomenda que ele seja feito sempre. Outra questão que a gente recebe muitas perguntas é: devo fazer o registro do meu programa de computador? Porque o programa de computador, gente, se a gente modificar algumas questões ali dentro da programação, considera-se uma versão diferente ou às vezes até mesmo um programa completamente novo, registro ou não registro. O que acontece? O registro do programa de computador, ele não decorre da nossa legislação, né, de marcas e patentes, ele decorre da nossa legislação de direitos autorais. Ou seja, ele funciona da mesma forma como a proteção de um desenho feito por um artista ou de um livro, né, escrito por um autor. Mas de toda forma, apesar da natureza dele ser diferente, a gente recomenda muito que esse registro seja feito por alguns motivos. Por exemplo, o registro de programa de computador, ele ajuda a gente a tornar uma questão que é imaterial em material, e por fazer isso a gente consegue tornar aquilo, né, atribuir um valor àquilo, tanto para vender quanto para, por exemplo, colocar dentro do capital social da sua empresa. Isso ajuda muito a gente a equalizar, por exemplo, o sócio fundador e a participação dele no capital social, quando, por exemplo, tem a entrada de um investidor que às vezes tem um poder, né, de capital muito maior do que dos sócios fundadores, e a gente pode equalizar isso exatamente com a inovação que os sócios, né, trouxeram, tanto para o modelo de negócios ali daquela startup, a empresa de base tecnológica, quanto para a solução propriamente dita que aquela empresa oferece, que muitas vezes perpassa programação mais ou menos complexa de um aplicativo ou de uma solução para mim, para você ou para outras empresas, né? Então a gente sempre recomenda que seja feito para a gente poder conseguir atribuir valor a alguma coisa que é imaterial e para a gente conseguir fazer, por exemplo, essa equalização dentro do contrato social e a gente não ter uma diferença tão grande aí do poder de capital entre os sócios fundadores e os investidores. E as patentes, né? A gente escuta muito falar nos filmes, a gente tem algumas diferenças aí entre a proteção de propriedade intelectual no Brasil e nos Estados Unidos, e como a gente vê muito filme aí dos Estados Unidos, tudo para eles é patente, patente, patente. Só para poder contextualizar para vocês, lá nos Estados Unidos, a proteção da propriedade intelectual é algo tão relevante, tão importante, que cerca de mais de 50% das ações que eles têm aí tramitando na justiça são relacionadas a causas, né, de propriedade intelectual, relacionadas ali à patente. Mas patente, para nós aqui no Brasil, ela protege algo que a gente inventou ou algo que a gente melhorou, mas que é aplicável a um processo
industrial, é um processo produtivo. Então não é tudo que a gente pode registrar em patente. O registro de patente ele funciona um pouco diferente da marca. A patente, a gente vai ter um direito de explorar ali aquela inovação, aquele modelo de utilidade que você fizer. O modelo de utilidade é justamente quando a gente melhora algo que já existe por um determinado tempo. Por quê? Por que ela não é eterna? Porque a gente gostaria, né, que inovações e questões tecnológicas, elas sejam aproveitadas pelo processo produtivo todo, não só aqui, mas fora. Sobre essa questão, né, de Brasil e de exterior, super importante considerar que nós participamos de vários tratados internacionais para que a proteção de marca e a proteção de patente que a gente faz aqui possa ser feita no exterior também, ter validade no exterior também, e o contrário também. Então, ter assessoria, né, ter uma boa assessoria jurídica para te conduzir a sua empresa no seu registro de marca e no seu registro de patente são fundamentais. Voltando aqui para a nossa explicação de patente, o registro de patente ele é um pouco mais extenso, ele é um pouco mais demorado, até porque a gente precisa mostrar, né, qual que é o que a gente chama de estado da arte hoje. Por que isso é uma invenção? Hoje não tem isso, então a gente precisa demonstrar isso. Por que isso é uma melhora? Porque o que a gente tem funcionando hoje não faz essa ou essa função, não tem essa ou essa aplicação, então a gente precisa demonstrar isso. E a gente precisa, às vezes, também trazer conhecimentos técnicos de áreas diferentes para poder comprovar o que é aquela invenção, o que é aquele modelo de utilidade. Por exemplo, você está fazendo algo novo para ser utilizado na área médica, está trazendo uma inovação para ser utilizada com alimentos e bebidas. Muitas vezes a gente precisa de vários profissionais para poder instruir, né, em palavras de juridiquês, aquele pedido que a gente faz. É super importante fazer. No caso das patentes, é importante ter um estudo e um valor já separado para esse investimento que vai ser feito e principalmente considerar que o registro da patente ele demora um pouco mais, não só para a gente confeccionar, mas também para o nosso órgão público analisar. Lembrando que registros de marcas, patentes e programas de computador são feitos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o nosso INPI. E é isso, pessoal, que a gente trouxe para vocês hoje, para falar aí sobre o registro de propriedade intelectual. Façam contato com a gente, façam perguntas sobre esse assunto e a gente se vê na próxima. Até mais! Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.